Pessoal, nós vamos na próxima hora falar muito com uma mulher maravilhosa. Top, 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 top. Pensa mulher chique, Adriana Santos. É, ela que está aqui conosco hoje, nessa tarde maravilhosa, conversando com a gente sobre comunicação assertiva e humanizada na saúde. Mulher, você já passou por algum dissabor, alguma situação na área da saúde? Quem não já, não é, pessoal? E que a gente possa parar, olhar e falar assim: é, poderia ter sido diferente. Faltou comunicação. Ou então faltou humanizar essa comunicação. É sobre isso que nós vamos falar aqui com você, tá bom? Eu queria conversar com você, porque eu tô vendo, você tá aí pipocando nas redes sociais, né? Muita coisa, e eu tô vendo agora que tem curso e que tem chamada já para acontecer cursos dia 24, 25, né? Dia 26. Me conta um pouquinho disso. Como é que tá a Adriana neste momento? Isso, acho que pegando essa... reestruturando a Adriana, né? Uma nova versão da Eita, Adriana, vamos dizer assim, uma Adriana mais madura, com uma sim. trajetória profissional extensa. Eu me sinto mais confortável para poder estar pegando tudo isso que eu aprendi e li, não só na prática, mas na teoria, e passar isso de alguma forma para as pessoas. E aí, aqui em comunicação, tive um convite bárbaro da Escola Digitalista, que é uma escola para jornalistas, não só para jornalistas, mas para pessoas que querem aprender um pouquinho mais sobre comunicação. Então, o curso Comunicação Assertiva e Humanizada, são 3 dias, como você falou, dia 24, 25 e 26. Então, terça, quarta e quinta, das 19 às 21h40, uma carga horária de 8 horas, e os participantes vão ter certificado digital e um material de apoio, um e-book com alguns conceitos de importância, aquilo que é para poder ficar registrado não só na cabeça, mas também em algum local de fácil acesso, porque a comunicação humanizada, Verinha, ele é um processo, e há muitos equívocos com relação ao que é comunicação humanizada. E aí eu gostaria só de já começar falando sobre isso, os equívocos. A comunicação, ela só acontece quando ela transforma a vida das pessoas. Então, a comunicação aconteceu, ela foi efetiva, ela foi assertiva? Sim ou não? Sim, se ela transformou alguém, alguma coisa, alguma instituição, algum comportamento. E isso faz muito sentido na área da saúde. A transformação pela comunicação assertiva e humanizada. Só que comunicação humanizada, as pessoas acreditam e têm um imaginário que a humanização é o bom dia, boa tarde, posso te ajudar? Empatia. Não, isso é educação, isso a gente aprende com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos professores, isso é outra coisa. Comunicação humanizada é um conjunto de estratégias, e estratégias que são pensadas. Então, tem vários conceitos com relação à comunicação humanizada, inclusive o SUS, desde 2003, pensa com relação à comunicação humanizada, ao atendimento humanizado, que, claro, tem a parte da empatia, da gentileza, mas está para além dessas questões, que são mais íntimas do que coletivas, vamos dizer assim. São importantes, fundamentais, mas elas não podem dizer assim, a empatia é uma comunicação humanizada? Não, a empatia faz parte da comunicação humanizada. A gentileza é uma comunicação humanizada? Não, a gentileza faz parte da comunicação humanizada. Então, a comunicação humanizada é um conjunto de estratégias, de pensamentos e de conexões entre teorias e práticas. E que essas práticas vão transformar a vida de pessoas que geralmente estão em uma situação de fragilidade. Então, assim, só para a gente começar já desmistificando o que é humanização. Nossa, Um pouquinho. nossa. Então, quando a gente olha para isso tudo, a gente fica vendo assim, poxa,
De fato, a gente fala que é humano, que está humanizado, mas não está. Tem muita coisa por fazer, né? Porque, por mais que a gente tente fazer uma comunicação humanizada, as pessoas precisam não só estarem dispostas a isso, não é, Adriana? Mas elas precisam estar preparadas, não é? Porque às vezes você não quer ser agressivo, às vezes você quer fazer uma comunicação diferente, mas o dia a dia, aquele corre-corre, te tira desse foco, você acaba, né, se sujeitando a alguns processos em que você sai fora, né? Sai fora desse conhecimento. E eu acho que falta isso, né? Falta um preparo, não é, Adriana? Falta um preparo para que a gente faça uma comunicação transformadora, né? Eu falo por Exatamente. mim, tá? Por mim também. É isso que é importante a gente tirar esse mito, porque as pessoas falam muito da comunicação não violenta, né? Como um princípio básico da comunicação humanizada. Primeiro, é um termo que ele é meio complexo, você coloca não violento, né? Para você ser assertivo, você tem que falar a comunicação de paz, que promove a paz. Isso é ser assertivo. É a voz ativa e não violência, né? Então, é outra coisa que a gente vai discutir muito no curso. Madre Teresa falava isso: não me convide para movimentos de não violência, me convidem para movimentos pela paz. Há uma diferença de linguagem em relação a isso, né? Porque quando você vai para o movimento pela paz, você não está se defendendo, você está promovendo. Quando você fala não violência, você está se defendendo, você não está promovendo a paz. Então, esses conceitos são importantes para que a gente possa entender o que é comunicação humanizada. A nossa comunicação, nós temos tipos de comunicação, que é a agressiva, é a passiva, é a assertiva. E, assim, ninguém no mundo, né, Verissa? Principalmente uma sagitariana como eu, sim, não tem como você ter uma linguagem assertiva 100%, o tempo todo, ou passiva o tempo todo, ou agressiva o tempo todo. A gente oscila na nossa comunicação. O importante é a gente manter a comunicação sempre assertiva, sempre repensando a forma como a gente se comunica. Isso é uma questão muito individual, que a gente tem que fazer esse exercício. Vamos prestar atenção na minha comunicação. Como eu estou me comunicando? Hoje eu acho que eu fui 70% agressiva. Hoje eu acho que eu fui mais passiva pela condição que se colocou, eu fui muito passiva. Então, isso é um exercício diário, que já entra numa outra questão da comunicação integrada e integral, principalmente uma comunicação integral, que esse comunicador, ele também faz sentido no processo da comunicação. Então, quando a gente fala de uma comunicação humanizada, a gente não está falando só de técnicas, de estratégias de comunicação, mas de cultura de uma empresa. Não adianta nada você montar uma comunicação dita humanizada numa empresa que é culturalmente agressiva. Ou que as pessoas que estão gerenciando, estão coordenando ali, elas ficam ali mais no agressivo do que no passivo, do que no assertivo. Ou, pelo contrário, um líder muito passivo também não é um líder que vai promover uma transformação. Então, comunicação, acho que você já percebeu isso, porque você já trabalha com isso há mais tempo, que a comunicação humanizada, ela é um conjunto de muitas coisas, que a gente chama de uma comunicação integral, porque ela vai perceber a cultura da empresa, o social, em que contexto. Vai falar em comunicação humanizada agora, por exemplo, lá em Jerusalém, lá em Israel. Como é que você fala isso? Então, você tem uma questão cultural, você tem uma questão social, antropológica, individual, que é o que a gente chama da comunicação integral, que o nome Kim Comunicação, eu já falei isso, já falei isso em papo informal, que é um pensador chamado Kim Wilber, que fala sobre esse pensamento integral. Nós somos muitas coisas. Demais. Nós somos cultura social, nós somos individual, mãe, esposa,
nós somos muitas coisas. Isso. Então, é isso que é comunicação humanizada. Sim. Sou eu, é o outro, e somos o nós, o todo, o humano. Isso é uma comunicação humanizada. É o eu com o outro e é o eu com o mundo. Essa música é perfeita. Não é perfeita? Pois é. É isso, tá vendo? Nós estamos aqui falando, né? E Zizi Posse maravilhosa, conexão, né? Total. Conexão total. Adriana, pois é, e por falar nisso, de pensar em mim, de pensar em ti e de pensar em nós, né? Como é que a gente pode colocar toda essa comunicação e verbalizar isso, trazer para a ação nas empresas dessa comunicação com esse curso? Você vai trazer isso? Vai colocar isso à disposição dos comunicólogos? Eu não sei se o seu curso é só voltado para quem é da comunicação ou ele é aberto também? Não, ele é aberto também para pessoas que estão na área da saúde, porque ele tem um foco, né, mais forte para a saúde, mas para gestores, para estudantes, para jornalistas. Sim. Nós vamos falar muito sobre essa questão da comunicação como um serviço de inteligência, que deixou de ser há muito tempo. Se é que já foi um dia. Sim. O que é isso? Isso é importante a gente dizer quando a gente quer falar sobre comunicação humanizada. Porque a comunicação humanizada é colocar o quê? O humano em ação. Você tem que entender os contextos. Lembra da comunicação integral? Eu tenho que entender o eu, né? Eu tenho que entender o outro, o social, né? Eu tenho que entender o nós, que é o contexto político, é o contexto mundial, são as guerras que estão acontecendo, as pandemias. Então, a gente precisa ter esse conhecimento que a gente perde no setor de comunicação. A comunicação é aquele setor que faz o banner. Onde que é a comunicação? Isso aí aconteceu real. Moça, vem cá, onde que fica a comunicação? Onde o pessoal faz aqueles convite, que faz banner? Então, o setor de comunicação ele é visto como aquele que faz a festinha de aniversário, né? Faz a festinha de aniversário, geralmente do patrão, né? que faz um evento de inauguração de alguma coisa na instituição, é aquele que faz um texto que vai mandar para um amigo lá da rádio, da televisão, tem que ser amigo, né, para poder, já contrata a pessoa que tem amizades dentro da televisão para poder anunciar aquilo ali. Então, é um setor sem alma, ultimamente. É um setor, acho que a palavra certa é essa, sem alma. Ele não é um setor estratégico. Então, para ser uma comunicação humanizada, ela precisa ser um setor estratégico. E um setor estratégico, ele não é formado apenas por jornalista, RP, marketing e tudo mais. Ele é um setor que ele precisa, pelo menos, conversar com outros setores e setores que possam fornecer uma coisa muito preciosa, mais preciosa do que petróleo hoje em dia. Dados. Dados. Então, o petróleo hoje em dia é o quê? Dado. A inteligência, o serviço de inteligência, ele é surpreendido por quê? Porque faltou o quê? Petróleo? Não, faltou dado. Faltou estatística, faltou dado. Aí que entra o famoso conhecimento, né, Adriana? O conhecimento transformador que você falou no início, né? O conhecimento transformador. E saber estruturar uma assessoria de comunicação como um serviço de inteligência. Então, quais são os princípios de um serviço de inteligência? É a coleta de dados. E aí eu estou falando, gente, não é coleta de dados de agente secreto, não, mesmo porque o Brasil nem tem isso. Sim, nem a gente tem analista. Está longe disso, né? Está longe. Um diário oficial. Sim. A gente tem o quê? Coleta de dados, a gente tem análise de dados. A pesquisa, né? A famosa pesquisa, a gente não pesquisa, né? Aliás, aqui a gente não investe em pesquisador, né? A gente acha que pesquisador é vagabundo. A gente tem que analisar os dados. Sim. A gente tem que classificar os riscos desses dados.
e a gente tem que divulgar. O que acontece na assessoria de comunicação hoje, inclusive na área de saúde? Nós somos divulgadores. Sim. Nós não coletamos, nós não analisamos, nós não classificamos e nós só divulgamos. Eu já tive gestores que chegaram perto de mim assim, eu quero uma matéria na Record, eu quero uma matéria na Globo. Ah, ok, que bom. O que nós vamos fornecer? Ah, não, vê aí o que a gente pode fazer. Não. A relação precisa mudar. Ô, a comunicação ela precisa ser estratégica nesse sentido. É muita coisa, viu, Verinha? É muita coisa. Eu queria até parar aí, porque do outro lado tem um pessoal que está nos ouvindo. E pessoal, quero até falar, a mulherada. É claro que a gente tem uma parcela que nos escuta aqui, que nos acompanha também, de homens, enfim, da comunidade em geral, tá? Daqueles que se identificam com o que quiser se identificar. A gente não tem preconceito de nada, nem de ninguém. Todos são bem-vindos e todas são bem-vindas. Mas eu estou te ouvindo aqui, prestando atenção e vendo onde que eu me encaixo. E aí eu quero perguntar para quem está do outro lado aí, você se viu, você se encontrou nisso aí? O que a Adriana está falando está fazendo sentido para você? Mande um WhatsApp para mim. O nosso WhatsApp é 31 999680652. Eu quero te ouvir, tá, mulher? Fala aqui para mim. E, Adriana, quando você fala dessa comunicação que precisa estar a serviço do outro, precisa estar transformando, ela é uma comunicação que ela precisa ser estratégica, né? Hoje, pelo que você tem feito de levantamento, de coleta de dados, de pesquisas, nós estamos longe disso? As empresas têm algum segmento que está mais envolvido nisso? Você tem algum conhecimento de alguém que está fazendo isso de uma forma muito bacana? Podia contar para a gente, porque às vezes o exemplo do vizinho nos ajuda, sabe? Exatamente. Eu participei de uma live com você recentemente, tinha 2 mulheres muito fodas com a gente, falando sobre comunicação, e era uma comunicação na área da saúde, né? Uma comunicação que dizia como o SUS trabalha, como elas trabalham. Eu achei tudo muito lindo, muito fantástico. Mas, assim, nas suas andanças aí, o que você percebe assim, Vera? Tem comunicação aí sendo muito bem feita, e eu poderia dizer para vocês assim, sigam esse caminho. O que seria? Olha, Verinha, são tantos exemplos que seria até leviano da minha parte apontar. Na apresentação que eu estou fazendo para o curso, eu cito, inclusive, vários exemplos de comunicação que tem tecnologia e que tem 2 tecnologias. A tecnologia que a gente chama de dura, né? A tecnologia da informação, e a tecnologia do humano, daquilo que transforma. A gente está com um movimento agora muito interessante da linguagem simplificada. Isso é muito interessante. O que é a linguagem simplificada? Porque não adianta, por mais posição que você esteja, se você conversa com, por exemplo, vamos colocar lá na relação médico e paciente. O médico ele é pós-doutorado, ele já fez doutorado na Europa inteira, foi para a China, foi para isso, foi para aquilo ali, não sei o que, não sei o que. Ele usar esse vocabulário com uma pessoa que mora numa zona rural, que não tem acesso direito à internet, ele não vai ser o melhor médico para essa pessoa, provavelmente. Por quê? Porque se ele não se colocar, aí vem a questão da empatia e muito mais além da empatia, que é simplificar a linguagem. É transformar o conhecimento que ele tem, ou seja, ele é um doutor, ele tem graduação, pós-graduação, ele tem experiência e tudo, só que naquele momento ele está conversando com uma pessoa fragilizada, que não sabe o que está acontecendo, cheia de sintomas e não sabe o que fazer. Então não adianta ele usar um vocabulário totalmente pomposo, que pode até ser o correto, mas que o entendimento, que não aconteça o entendimento, que a comunicação não transforma, ou seja, ele vai pegar aquela informação e vai chegar em casa e falar assim para o marido: olha, o médico falou para eu tomar isso em tantas horas, desta e desta forma. Então a linguagem tem que ser simplificada. E a gente está com um movimento aí na Câmara dos Deputados, o Senado também está envolvido nisso, vários líderes aí, políticos,
colocando o seguinte, pessoal, a linguagem, o conhecimento, ele é amplo, né? A forma de conhecimento, ela é maravilhosa, mas na hora que a gente vai tratar o cidadão, e o cidadão é aquele que a gente não pode ser tratado, é o cidadão médico, é o cidadão analfabeto, não, é o cidadão. E quem é esse cidadão? É aquele que tem que ser entendido. Você tem que falar com ele como se você estivesse falando, não é infantilizado. Você tem que falar da forma mais clara, simples e possível. É igual o médico, né? O médico formou na UFMG, um médico assim, perfeito. Ele vai jogar o futebolzinho dele, aí vai tomar, sei lá, uma cervejinha, conversar com os amigos. Ele conversa ali com os amigos de futebol e não vai falar de linguagem, de doença, de equipamentos que vão detectar, sei lá, ele vai falar de uma forma simples. O cara, vai lá, você está precisando de ver isso, ó, já passou da idade, você tem que ir lá no meu consultório para poder ver isso que está acontecendo com você. Eu estou usando de uma maneira muito com alegorias, né, para entender que a linguagem ela precisa ser simples, para que as pessoas possam entender. A gente tem uma mania, infelizmente, vem muito do marketing, de colocar palavras muito pomposas para dizer coisas que a gente já sabe. Sim. Coisas que a gente já tem esse entendimento. Uhum. Então, a linguagem simplificada é aquela linguagem que é o tal do menos é mais. Eu vou te dar mais informação, com informação direta, clara, objetiva. Então, você prestar atenção nisso, que muitos médicos já estão começando a fazer esse movimento, principalmente por conta das redes sociais, eles precisam conversar de forma mais clara, mais objetiva, mais informal, e eles estão conseguindo, uma parte deles, isso mesmo, passar para aquela pessoa que está te ouvindo, ou te assistindo, ou te lendo, algo que é simples, que é possível, que um tratamento ele é possível. Às vezes, a forma como a gente fala de um tratamento, parece que o tratamento é custoso, que é difícil. E não é todo mundo que sabe o nosso vocabulário, quanto mais a gente tem um nível, às vezes, educacional, nosso vocabulário é amplo. Uhum. Mas o vocabulário da maioria dos brasileiros é um vocabulário restrito, pequeno, e a gente precisa respeitar isso. Adriana, e você como uma profissional... Eu acho que é um bom caminho isso para humanizar. É um bom caminho para humanizar, falar essa linguagem simples, entender isso aí. Obviamente que tem hora que determinados lugares vão pedir uma comunicação um pouco mais rebuscada. Você está ali nos tribunais, às vezes você tem que recorrer a uma legislação, tem de fato alguma conversa ali mais complexa, mas no dia a dia é aquele negócio, né, gente? O menos é mais, né? Ali você conversar direto ao ponto ajuda. Agora, nós da comunicação, e aí para quem está nos ouvindo, está do outro lado, também estou te ouvindo e prestando atenção, a gente tem muito que contribuir nisso aí. E aí eu começo, às vezes, até dizendo assim, que uma boa escuta é o melhor caminho, né? Saber ouvir, né, Adriana? Eu estou aqui, eu imagino que a mulher que está do outro lado ali está pensando e assim, aplicando os conceitos que você está falando aí para o dia a dia, porque o que você está falando serve para a saúde, mas serve também para a educação, serve para o comércio, serve para tanto lugar, né, Adriana? Saber ouvir, prestar atenção, o corpo fala, às vezes a gente chega uma pessoa, igual, por exemplo, você entra numa loja, né? Um dia desse eu estava conversando com uma pessoa e ela está morando na Itália. O nome dela é Alessandra Clementoni, ela é uma empresária, está fazendo curso lá na Itália para o brasileiro que está chegando lá. Ela fala assim, que lá na Itália, você vai entrar nas lojas e quase que você tem que pedir assim, desculpa. Desculpa por estar entrando naquela loja, parece que você está incomodando. O pessoal te ignora, tá nem aí. Já que no Brasil, às vezes você entra numa loja, a pessoa não deixa nem você entrar e ela já te faz uma abordagem, já te cerca, ou seja, nem lá tá certo, nem aqui às vezes. A gente precisa de prestar atenção nisso, né? Porque tudo em nós comunica. O nosso corpo, a nossa percepção, o nosso olhar, o nosso sorriso, né? Às vezes o jeito de torcer, né? O cantinho da boca, né? Então, assim, comunicação é uma ferramenta estratégica de sobrevivência, eu diria, né? Exatamente.
Como está isso? E as pessoas têm que entender, Veri, que nós nos comunicamos de várias formas. Verbalmente, né, e não verbal. E ainda tem pesquisadores que falam de coisas para além disso. Mas vamos no mais comum. O não verbal representa quase 90% da nossa comunicação. Então, a forma como a gente conversa, como a gente estende ou reduz a conversa do outro, como a gente olha, como a gente gesticula o rosto, como a gente se veste, tudo isso ele vai influenciar numa comunicação. As pessoas têm que entender que a comunicação, no caso da saúde, ela precisa ser o mais simples possível. E essas pessoas precisam entender. Nós temos uma coisa que às vezes a gente fica assim, puxa, a gente vê pessoas que têm medo de barata, né? Pessoas que têm medo de, sei lá, de rato. Tem pessoas, e isso está na linguagem científica, que é o medo do jaleco branco. São pessoas que têm medo do médico. Por quê? Porque ele, no imaginário, é aquele que vai levar notícia ruim. Sim. É aquele que vai dizer que você está doente. Sim. É aquele que vai te dar injeção. Então, tem um trauma do jaleco branco, para você ter uma ideia. E, às vezes, existe isso está na literatura médica, o trauma do jaleco branco. Quem é profissional de saúde sabe disso. Pessoas que... Por que tem na triagem a medir a pressão? Porque só de entrar no hospital, a pessoa aumenta a pressão. Olha só, pois é. Por isso que tem a triagem, na hora que você vai na triagem lá, a pessoa mede a sua pressão, porque só de você entrar num hospital, você já fica. Eu tenho uma colega minha que ela não pode ver, meu pai estava doente, e aí ela foi visitar, na hora que os médicos chegaram para trocar lá a seringa, ela saiu correndo passando mal, porque tem esse trauma com a relação à figura do médico. Então, o médico ou profissional de saúde, ele precisa ter essa atenção nessas várias comunicações que a gente tem. E o jargão, só para ficar claro, o jargão dentro da academia, dentro de uma conversa entre amigos de profissão, o jargão, ele faz parte. Nós, jornalistas, também temos os nossos jargões. Agora, no atendimento ao cidadão, é que esses jargões não fazem o menor sentido. Olha só, inclusive você está falando dessa questão até das cores, que tudo influencia na nossa vida, né? Eu lembro uma época em que eles estavam trocando ali as cores dos uniformes na Santa Casa, do branco para o verde, principalmente para a equipe da cirurgia, porque o respingo do sangue na veste branca, ele fica agressivo aos olhos de quem vê. A pessoa olha e assusta, né? E já no verde, o pano absorve e fica só aquela mancha. Você não percebe aquela coisa gritando, parecendo que a violência está ali, o sangue espirrando a pessoa. Mas olha para você ver, se você está trazendo um exemplo, vou levar até para os meus alunos, fenomenal, de inteligência. Pois é. Isso é um serviço de inteligência em função da humanização. Por quê? Porque as cores, elas vibram. As cores, elas dizem muita coisa. Elas te tranquilizam, né? Igual, por exemplo, o branco também no hospital. Como o branco ele é muito iluminado, eles às vezes te chocam. Então, eles trocam por verde clarinho, amarelo, aquelas cores que suavizam, né? Não que o porque branco as cores, elas vibram e elas transmitem no imaginário.